Olá, queridos do Jornal Vale, estamos na reta final para o Enem com mais um vídeo de temas da história, não é isso, Rafa? Primeira República, vamos falar de conflitos sociais na Primeira República, segunda parte. Quem não viu a primeira, veja e depois vem para esse vídeo. Nós vamos falar aqui então de 3 conflitos sociais. Se nós pegarmos o começo do século XX, temos aí a Revolta da Chibata. E estamos no governo aí, Hermes da Fonseca. Sobre a Revolta da Chibata, que paralelo que a gente pode ter com a literatura, Lívia? Com a obra do Adolfo Caminha chamada O Bom Crioulo, que conta pra gente esse contexto, né, da pós-abolição da escravatura e o contexto de personagens que sofrem, continuam a sofrer muitos castigos, né, um sistema muito similar à escravidão, com a figura do Amaro, do Aleixo, uma obra que trata de homossexualidade também, que era um tema aí novo para o naturalismo brasileiro, né, para a literatura brasileira, é muitíssimo importante. Ainda sobre o governo Hermes, nós temos um conflito parecido com o Canudos, só que uma Canudos do sul do Brasil, é a Guerra do Contestado, messianismo, coronelismo, também um Brasil que se choca com a miséria social. Nos interessa falar por último aqui de um outro conflito social, a primeira grande greve no Brasil, que é a Greve Geral de São Paulo de 1917. Mesmo ano que temos a Revolução Russa, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Centenário da Revolução Russa, centenário da Greve Geral de São Paulo, 1917. Modernização no Brasil. E sobre modernização, modernismo, né? Isso, também temos o centenário do artigo de Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação, um artigo muito polêmico que tratou da obra expressionista de Anita Malfatti, que expôs em 1917 em São Paulo. Então nós temos essa data também como um ano muito importante para o início da exploração das vanguardas europeias aqui no Brasil. Em termos de polêmicas em museus e exposições de arte, bem a calhar com as atualidades. Sim. É isso. Boa prova no Enem. Conte aí conosco. Vestibular em Cena e o Vale. Tchau, tchau. Tchau. E aí galera do Vale, tudo bem? Como anda a preparação nessa reta final? Bem, nessa sexta-feira nós vamos dar algumas dicas rápidas a respeito de filosofia no Enem. Os temas mais recorrentes no Enem nos últimos anos foram, em primeiro lugar, ética e política, em segundo, teoria política e depois em terceiro, epistemologia. Em relação à ética e política, é fundamental, você tem que acompanhar ética em Aristóteles, depois em Maquiavel e depois em Kant. Esses 3 cabeças importam para nós. Em relação à teoria política, revisem os seus estudos a respeito de iluminismo. Todo iluminista é contratualista. E depois, terceiro, se o assunto é epistemologia, episteme é conhecimento, logia é estudo. Portanto, epistemologia é o estudo das diferentes formas de saber, ou seja, das diferentes formas de conhecimento. A gente precisa aqui reconhecer a diferença entre o saber religioso, o mitológico, o senso comum e depois o científico. E depois de quebra, vale revisar as diferenças entre os racionalistas e os empiristas. Combinado? Agora, se o assunto são os autores clássicos, inevitável. Você tem em primeiro lugar Aristóteles, depois Platão e depois Maquiavel. Fiquem de olho lá no Vestibular em Cena no YouTube, nós temos as aulas completas a respeito desses caras e desses temas também. Fechado? Um beijo, um abraço e sucesso nessa reta final. Nos vemos na semana que vem. E aí galera do Vale, tudo bem? Estamos aqui no Vestibular em Cena
para falar a respeito de Enem que está se aproximando. E o assunto aqui é a Primeira República, fase das oligarquias, fase da primeira Constituição Republicana, coronelismo, café com leite, domínio das oligarquias aí ligadas ao café. Duas revoltas nos interessam, dois conflitos. Canudos, 1897, governo Prudente Moraes, e também a revolta da vacina no governo Rodrigues Alves. Sobre Canudos, um paralelo com a literatura, professor Lídia. Exatamente. Em 1902, temos a publicação dos Sertões, de Euclides da Cunha, escritor, jornalista, que, enviado pelo Estadão, presenciou grande parte da revolta de Canudos, principalmente a parte final, e depois tece essa obra belíssima, que na verdade é um expoente para a geografia, para a história, para a biologia, dividida em três partes, né? A terra, o homem e a luta. É um clássico para entender a revolta de Canudos, para entender a figura do homem sertanejo. E sobre a modernização do Rio de Janeiro e a revolta da vacina, que obra que a gente poderia conectar? E em relação a essa reforma do Rio, Rafa, a gente tem o Cortiço, né? Uma obra clássica da FUVEST, também muito utilizada pelo Enem, que retrata a abolição da escravatura, mudanças paisagísticas, transformações sociais do Rio de Janeiro nessa virada de século. E nesse contexto da Belle Époque brasileira, questão social no Brasil, como dizia o presidente Washington Luiz, é caso de polícia. Até o próximo encontro aqui no Vale. Valeu! Tchau, tchau!